Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nós te louvamos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, buscando a tua presença, buscando nos encher da tua palavra, conhecer mais o Senhor, apreciar mais o Senhor, por meio do teu falar, conhecer o teu propósito. Senhor, queremos obedecer a ti, obedecer a todo o teu falar. Por isso, venha nos encher, Senhor, com o teu Espírito. Abençoa nosso estudo bíblico. Senhor, abençoa esses capítulos que ainda faltam. Estamos na fase final. Senhor, venha falar para dentro de cada um de nós. Abençoe todos os que aqui estão, também todos que acompanham no canal do YouTube. Ó Senhor Jesus, nós dependemos de Ti, Senhor. Esteja conosco. Dirija-nos, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Hoje é dia 8 de maio de 2025. Estamos nos últimos 8 capítulos de Atos. Começamos hoje o capítulo 21. E aí, nós estamos na reta final. Tem um acontecimento aqui que determina o destino de Paulo, né? Na sua obra, na sua trajetória. E nós vamos ver que Paulo é alguém que ama o Senhor, que quer servir o Senhor e não se importa até mesmo com a sua vida, tá certo? E nós vimos na semana passada que Paulo estava a caminho de Jerusalém, ele continua a caminho de Jerusalém nesses capítulos, nesse versículo iniciais aqui que nós vamos ver. E aí nós vamos ver o que vai acontecer ali. Só para a gente contextualizar, vamos ler os últimos 3 versículos do capítulo 20 de Atos. 36, 37 e 38. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então, no capítulo 21, é uma descrição da viagem de Paulo, com algumas ocorrências aqui, mas nós vamos compartilhando, lendo e compartilhando, falando um pouco a respeito dessa viagem de Paulo a Jerusalém, tá bom? Então, capítulo 21, versículo 1. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Amém. Tudo bem? Amém. Aleluia. Depois a gente dá uma olhada melhor na aurora. Chegamos no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Não sei se vocês já passaram por essas cidades aqui, mas são lugares que Paulo passou nessa trajetória. Versículo 2. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Reparem que nenhuma viagem é simples fazer uma viagem, né? Então, para ir para Jerusalém, tinha que ir encostando aqui, pegando o navio ali e se ajeitando do jeito que dava, tá? Versículo 3. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então aqui, Paulo estava em Tiro, houve uma parada ali, e ficou 7 dias em Tiro, e também tinha os irmãos ali em Tiro. Então eles se reuniram, estavam juntos com os irmãos,
E é interessante a gente perceber que muitas cidades que são citadas aqui, a gente não sabe se tinha igreja, se tinha irmãos ou não. Mas, de repente, parou em Tiro e tinha irmãos, certo? Nós não sabemos quem levantou a igreja em Tiro, quem passou por ali. Mas vamos lembrar que tinha 12 apóstolos que seguiram o Senhor no ministério terreno e depois ficaram os 12 ainda, né? Um foi substituído. Ainda tinha os 12 apóstolos, além de Paulo, também fazendo alguma coisa. Tá certo? Então, alguém passou ali por Tiro e levantou a igreja ali. E ali os discípulos em Tiro, movidos pelo Espírito, recomendavam para Paulo que não fosse para Jerusalém. Então parece que o Espírito estava querendo advertir Paulo, porque não é a primeira vez aqui, né? Mas Paulo falou, não, eu vou, porque eu sei que aguarda tribulações e cadeias, tal. E os irmãos aqui também falaram para Paulo não ir para Jerusalém. Versículo 5. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa cena. Então estava lá marido, mulher, a Aurorinha junto. Ajoelharam e oraram, se despedindo de Paulo, encaminhando Paulo, né? Irmãos, isso é belo. O melhor lugar para a família é a igreja. Amém. É a vida da igreja. E é acompanhar, né, o Senhor, acompanhar os irmãos, estar junto com os irmãos, é a melhor coisa para todos nós. Amém. Aleluia. Versículo 6. E despedindo-nos uns dos outros, então, embarcamos e eles voltaram para casa. Então, Paulo prosseguiu e os irmãos voltaram para casa, tá certo? Versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Alguém já foi lá também? Não? A praia lá é boa. onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Então também, ó, não sabemos, não tem nenhuma menção à igreja em Ptolemaida, mas aqui fala que tinha irmãos, então tinha igreja ali também, certo? No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Os irmãos sabem, ele era um dos 7 o quê? Os irmãos se lembram? Lembram do Filipe ou não? Não? Um dos 7 diáconos que foram levantados em Atos capítulo 6, em Jerusalém. Então, junto com ele também foi levantado o Estevão, que nessas alturas já tinha sido martirizado. Lembram disso? E esse Filipe, ele saiu evangelizando. Então, no capítulo 8 de Atos, a gente vê aquela situação do eunuco no carro, e ele, pelo Espírito, acompanha aí e tal, e ele acompanha. Falou, você entende o que você está lendo aí? O eunuco convidou ele para subir no carro, né? Vamos dar uma carona para você, né? E aí ele pregou o evangelho e tal. Então esse Filipe agora estava morando onde? Em Cesareia. E Paulo foi para a casa de Filipe. Paulo e os irmãos. E aqui falado, o evangelista. E realmente o Filipe era um evangelizador, né? Ele sempre evangelizava aonde ele ia, ele estava fazendo o trabalho de um evangelista. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Bom, então ele era um dos 7 diáconos de Atos capítulo 6, lá em Jerusalém. Agora estava morando em Cesareia. E aqui, versículo 9. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Que são filhas donzelas? Não casadas, são virgens, são 4 filhas
que profetizavam. Então, era um homem abençoado, né? Tinha 4 filhas, e essas 4 filhas tinham o Senhor e falavam a palavra do Senhor. Aí eu pergunto para vocês, é permitido as irmãs profetizarem? Sim. É permitido ou não? Sim, é permitido. As irmãs têm algumas restrições, vamos falar assim, no que diz respeito a falar, a ensinar, tá certo? E a gente precisa entender isso. Mas profetizar é algo que todos nós podemos fazer. Amém. Irmãos e irmãs. As irmãs não podem querer ensinar os irmãos numa reunião da igreja. Podem ensinar as crianças? Sim, podem e devem, tá? Mas numa reunião da igreja, uma reunião geral, esse trabalho é dos irmãos, tá certo? Então as irmãs não podem ficar definindo verdades, dando direção para os irmãos. E hoje, infelizmente, existe isso em alguns lugares. Mas isso não é bíblico. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, nós temos ali, e também em Tito, as qualificações de um presbítero, certo? E um presbítero é um irmão responsável, é um irmão líder na igreja da cidade. Mas não existe a figura feminina do presbítero, certo? Por quê? Essa função é só para homens. Então não existe o termo presbítera, nem bispa, não existe esse termo. Não. Se alguém usa um termo assim, está usando inadequadamente. Por quê? É só ler 1 Timóteo capítulo 3, é só ler Tito. Mas diáconos, existe o feminino de diáconos? Existe. São as diaconisas. Então as irmãs podem servir como diaconisas? Podem, certo? Aí vamos lembrar, os diáconos têm também qualificações, as quais as diaconisas também devem ter. Então, só para a gente entender melhor, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8 aqui. Quero, portanto, eu vou continuar lendo, aí vocês vão achando. 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Então, existe na Bíblia uma recomendação de vestimenta? Existe. No Novo Testamento? No Novo Testamento. As mulheres devem trajar decentemente e se ataviar com modéstia e bom senso. Então, o que é bom senso? Não precisa nem falar muita coisa, né? Mas você usar uma roupa espalhafatosa, você usar hoje até cabelo espalhafatoso, tal, não é um bom senso, né? Tá certo? Eu não vou entrar muito mais nessa questão. Não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, coisa cara. É? Então tem bolsa que precisa do salário de 1 ano para pagar. Tem propósito isso? Tem função? Faz oferta, então. Oferta, não é verdade? Em vez de ter a bolsa, oferta. Tem tantas necessidades. Vamos lá. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Aí no 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, olha aqui, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Então a mulher não pode falar nada, tem que ficar calada. É isso? Não. Será que é isso? Não.
Vocês cantam na reunião? Cantam, né? Cantam. Compartilha. Tá. Então, vamos lá. E lembrando que as 4 filhas do Filipe eram o quê? Profetisas. Então, elas falavam, tá certo? Aqui, a questão é não se levantar de uma maneira inadequada, começar a ensinar os irmãos, a falar como exercendo a autoridade de homem. 1 Coríntios capítulo 11. Isso aqui vai nos ajudar também. Versículo 3, fala assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que faz o quê? Ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Nós não vamos entrar no mérito da questão do véu. O véu é falado só nesse trechinho aqui. Não tem outra recomendação de Paulo, nem outra palavra de Paulo. E ele também dá margem para entender que o cabelo comprido é dado no lugar do véu e tudo mais. Então, não vamos entrar nessa questão. Mas o que representa? Vamos lá. Cristo, o cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Então, na administração do Senhor, tem uma ordem, tá certo? E a mulher deve orar ou profetizar com a cabeça coberta, num sinal de submissão. Está dando para entender ou não? Ela pode não estar usando o véu, mas ela está falando em sinal de submissão. Ok? Ela está falando não falando usando bigode, tá certo? A mulher fala sem usar bigode. Então ela fala, mas ela está dando um testemunho, ela está falando que ela ganhou na palavra, ela não está ensinando, ela não está advertindo os irmãos, chamando a atenção dos irmãos. Essa não é a função das irmãs. Só em casa, tá? Não. Então, a mulher ora. Profetiza. Mas em que posição? De submissão. Amém? Amém? Aleluia. Versículo 10 do capítulo 21 de Atos, voltando. Ó Senhor Jesus. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, aqui também mais uma pessoa falando para Paulo. Paulo, você vai para Jerusalém, você vai ser preso, você vai ser entregue aos gentios. Versículo 12. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis, chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, Paulo estava decidido. Paulo estava resolvido. Vou para Jerusalém. Se é para morrer, vamos morrer. Se é para ser preso, vamos ser presos. Não estou nem aí, mas eu vou para Jerusalém. Versículo 14. O que tem que fazer então? Tem que pegar Paulo e amarrar ali em Cesaré. Daqui você não sai. Não. Versículo 14. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Paulo parece estar bastante teimoso aqui, né? Irmãos, eu já topei com muitos irmãos teimosos.
certo? E aí, não é nem para ir para Jerusalém, mas é para determinadas coisas que claramente não devia fazer, mas como são teimosos, o que a gente faz? Senhor, faça-se a tua vontade. O Senhor que cuida aí, porque não tem mais o que fazer, né? Ó Senhor Jesus. Uma vez um irmão chegou para mim, depois de tantas outras comunhões, né? Ele chegou para mim, ô irmão, preciso ter uma comunhão com você. Aí eu perguntei, para quê? Não, estou com uma dúvida aqui, estou com um problema aqui. Falei, certo, mas e as outras dúvidas, outros problemas? Tudo que a gente conversou, você nunca fez nada do que a gente teve comunhão? Então por que você quer ter comunhão comigo? Você nunca ouve o que eu falo, nunca tenta, né? Você faz o que está na sua cabeça, não precisa ter comunhão. Mas vamos ter comunhão. E tiver uma comunhão, e o que eu posso fazer? Faça-se a tudo do Senhor. Então tem irmãos que são assim? Tem. Não estou dizendo que Paulo estava aqui nessa situação desse outro irmão, mas Paulo também não quis ouvir os irmãos, não, né? Versículo 15. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Nasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. É só um relato aqui, né? Versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então, Paulo chegou em Jerusalém, os irmãos, Paulo, você chegou, que bom, que bênção. Vamos tomar um café aqui e tal. E assim foi. No dia seguinte, versículo 18, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Em torno desse Tiago aqui, às vezes tem alguma confusão. Esse Tiago não é o Tiago, irmão do apóstolo João, que foi chamado junto com João, né? Quando estavam consertando as redes, não é esse Tiago. Aquele Tiago, irmão do João, já tinha sido martirizado aqui também. Aquele Tiago foi martirizado no capítulo 12. E sempre estavam juntos os três, né? Pedro, Tiago e João. Esse Tiago que sempre estava junto, no Monte da Transfiguração, no Getsêmani, ali, esse Tiago foi morto. Filho do Zebedeu, irmão do João, apóstolo João. Qual é o Tiago que está falando aqui então? Esse Tiago que está falando aqui é filho de quem? É filho do José e da Maria. Ele é irmão de Jesus, certo? Ele é filho de José e Maria, é irmão de Jesus. Esse é o Tiago que se tornou líder em Jerusalém. Por que ele se tornou líder, sendo que ali tinha passado Pedro, tantos ali? Eu creio que ele se tornou líder porque ele conseguiu acomodar a tradição antiga com a fé em Jesus. Deu para entender? Então ele conseguiu acomodar aqueles que eram apegados à velha aliança com a nova fé. Então é uma situação, a gente vai ver aqui, é uma situação misturada. E aí eu digo para vocês, funciona? Não funciona. Então aí nós vamos ver um grande problema que aconteceu aqui. Ok? Quem que é esse Tiago então? Irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago. Outro irmão de Jesus também escreveu a epístola. Quem que é? Judas, que tem uma epístola antes de Apocalipse. Também é irmão de Jesus. É meio irmão, né? É meio irmão, tá certo? Que são filhos de José e Maria. O Senhor é filho de Maria e do Espírito Santo. Tá certo? Então vamos lá. Versículo 19. Eu vou ler o 18 novamente. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago
e todos os presbíteros se reuniram. Então, presbíteros nós já estamos claros, né? Quem são os presbíteros? São os irmãos responsáveis, os irmãos líderes que tomam conta da administração da igreja em determinada cidade. Qual é a cidade aqui? Jerusalém. Então, são os presbíteros de Jerusalém. O presbítero é presbítero em determinada cidade. Se ele mudar da cidade, ele é um irmão lá. Ok? Pode ser que no futuro ele venha a ser presbítero lá também, porque tem vida, tem experiência, tal. Mas quando ele vai de uma cidade, não é nada automático. Mudei para outra cidade e agora eu sou presbítero aqui. Nananina, não. Deu para entender? Presbítero é uma figura local. Amém. Então vamos lá. Senhor Jesus, 19. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então, Paulo atuava junto aos gentios. E aí estava contando o que aconteceu por seu ministério aos irmãos que estavam em Jerusalém. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. Amém. Puxa, que bênção, aleluia. Louvado seja o Senhor. Ficaram alegres com que tudo que Paulo falou. E lhe disseram, só que aí tem uma questãozinha, né? E lhe disseram, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Senhor Jesus. Então veja só. Acomodou os que são zelosos da lei. Creram, aqui fala creram, então a gente tem que crer que eles creram mesmo. Mas eles continuavam zelosos, praticantes da lei, debaixo do princípio da lei. Isso deveria ter sido mudado, deixado para trás. Deviam apenas seguir o Senhor, tá certo? Jesus, mas aqui eles eram zelosos da lei. Tiago também era assim. Tiago era uma mistura. Ele era do Sinédrio. Não. Tiago não. Ele não era do Sinédrio. Mas ele era um... A história fala que ele tinha os joelhos calejados de tanta oração que ele fazia de joelho, né? Então ele era um homem piedoso. Era um homem piedoso. E ele conseguiu aí, vamos falar assim, mediar, né? Os zelosos da lei com os crentes. Então, é preto? Não. É branco? Não. Que cor que é? É cinza. O que é cinza? Mistura do preto com branco. Certo? Então, era essa a situação. E aí, com essa palavra aqui, o que vocês acham que ele estava falando? Ó, você fez tantas viagens aí, tal, mas aqui, ó, olha, tem dezenas de milhares que creram no Senhor e são zelosos da lei. Vamos ler. Versículo 21. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Eu pergunto, é para circuncidar os filhos dos judeus a partir de agora? Não. E é para seguir nos costumes da lei? Também não. Irmãos, a gente não faz ideia de como há uma tradição judaica por trás de tudo isso. Além da Torá, a Torá é o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Além da Torá escrita, os judeus têm a Torá oral. Hoje está escrita também, mas a Torá oral que passava do pai para o filho e ali acrescentava coisa. Eles têm o Talmud, eles têm as tradições. Deu para entender? Então não é só o que estava na lei lá, vão acrescentando coisas. Lembra quando o Senhor foi com os discípulos lá comer e eles não lavaram as mãos? Aonde que está na Bíblia lá? Mas era uma tradição que criaram. Entendeu? Aí o Senhor falou assim, vocês... Vamos ler aqui.
Mateus 15, né? Sem contar que Tiago, sendo irmão de Jesus, ele viveu com Jesus. Viveu com Jesus nessa transição também. Mas ele não fez a volta inteira, viu, irmã? Mateus 15, versículo 2 fala assim: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, isso aqui não está na lei. De Moisés não está, mas entrou como tradição. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim, olha que palavra, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então a tradição aqui estava falando muito alto em Jerusalém. Certo? Ó Senhor Jesus. Alexandre, deixa eu fazer uma pergunta. O que você quis dizer é que a lei do Velho Testamento não se aplica mais. É isso? Espera um pouquinho só. O fim da lei é Cristo. É o que nós estamos vendo. Então, eu entendi. Então, vamos dizer que os 10 mandamentos que Deus pôs não se aplica mais. Aplica no espírito, não como uma lei exterior. Por exemplo, se você está no espírito, se você está em Cristo, você vai matar? Não. Entendeu? Então, é isso aí. Mas A lei não trata com a origem dos pecados. A lei trata com o ato. E também a lei tem a punição, certo? Agora, em Cristo, o que é tratado? É a origem, é a fonte. Então, quando nós estamos andando no Espírito, nós não queremos roubar ninguém, certo? Nós queremos amar os irmãos, etc. Então. esse aí já é a lei de Deus, né? Sim. Vamos dizer assim, fazer o bem, não o mal. Sim. Né? Então, É. isso tem uma tradição. Né? Sim. Então, a lei, eu digo assim, eu prefiro que a pessoa seja legalista, se ela não tem Cristo, eu prefiro que ela seja legalista, cumpra a lei, certo? Que é só você ver, a sociedade hoje tem lei? Tem. Cumpre? Não. Então, como que a lei pode ajudar o homem? Tentando restringir o homem. Mas o homem é fraco e cai. Certo? Rouba, não preciso nem falar os exemplos que tem por aí, né? Rouba, corrupto, etc e tal. Agora, quando Cristo vem para dentro de você, ele se torna seu rei, você não quer roubar, você não vai roubar. Você não pode nem odiar mais. Nem odiar, nem cobiçar, porque na lei está também, né? Não cobiçarás. Cobiçar não é uma coisa exterior, né, Tito? Cobiçar é uma coisa lá de dentro, né? Você está cobiçando, mas na lei tem também. Então, a lei não, ela serviu de aio, ela serviu de tutor até que Cristo veio. Cristo veio, então tudo bem, nós vamos cumprir a lei moral, tal, nós vamos cumprir, mas é com Cristo. É olhando para Cristo, é nos enchendo de Cristo. Como Paulo fala em Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o que nós precisamos fazer? Todos nós. É aí que entra uma confusão sobre o que é a vida cristã. A vida cristã, entenda o que eu vou falar agora, não é fazer o bem por seu próprio entendimento. O bem que eu entendo pode ser diferente do bem que a Rosa entende. Deu para entender? Mas o bem de Cristo deve ser o mesmo. O bem do Cristo que está em mim é o mesmo.
Tanto é que tem um livro no Antigo Testamento que chama Juízes. E ali fala que cada um queria fazer o que achava mais reto aos seus próprios olhos. E esse livro é um livro de muita confusão. Na realidade, quando Deus colocou os 10 mandamentos, essas leis já existiam, porque tu não sabia que não podia matar, que não podia roubar. Mas mesmo assim, ele... Sim. Então, e a lei veio expor que o homem não é capaz de cumprir a lei. Por isso o homem precisa do quê? Cristo. Amém? Então, agora você fica dividido entre a lei e Cristo. Como é que faz? Fica em Cristo que você cumpre a lei. Não, mas aqui eu estou falando nessa situação aqui, né? Então, zelosos da lei, mas creem em Cristo, viver pela fé. Ou viver pela lei. Deu para entender? Olha o dilema, olha o problema, olha a dificuldade. Então, nós temos um versículo muito claro na Bíblia, falado pelo próprio Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para agradar a Deus é Cristo. Não tem outro caminho. Eu posso falar que eu sou o caminho? Não. Eu posso falar que o que eu ensinar para vocês aqui é o caminho? Não. Se alguém ensina você, mas não está ensinando, não está trazendo Cristo para você, também não vale nada. Tudo que tem que vir para dentro de nós, mesmo pela palavra, mesmo pela verdade, é Cristo. Tá certo? Parece que às vezes a gente está falando coisa estranha, né? Mas é o que a Bíblia mostra. E é o que deveria ser normal para todo cristão. Mas existem essas distrações. Os Gálatas estavam sendo distraídos, lembra? Foram fascinados. Circuncidar, voltar para a velha lei, etc. e tal. E de Cristo vos decaístes. De Cristo, vocês se desligaram de Cristo. Então veja que ponto chegou. A lei tomou conta do coração deles, a tradição tomou conta, e aí Cristo ficou para trás. Irmãos, Cristo nunca pode ficar para trás. Amém. Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso centro. Tudo deve convergir para Cristo. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Às vezes eu fico pensando assim, né? Hoje nós temos a palavra de Cristo, temos, né, a Bíblia. Agora eu fico imaginando lá pro ano 50, certo? Sim. Um dos apóstolos vai numa região onde pessoas nunca ouviu falar de Cristo. E você pregar uma coisa para eles. Uma coisa que já estão ali enraizados com o antigo. Sim. Como que seria difícil? E isso aconteceu, né? Aconteceu. É. O quanto difícil não seria. Então esses irmãos em Jerusalém, eles tinham um problema com Paulo, certo? Porque aqui fala, né? E foram informados, versículo 21, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Apostatar de Moisés é se desviar, certo? Apostasia é isso, é um desvio. Na verdade, não houve uma apostasia aqui no que Paulo fala. Houve um avanço. Esse que é o detalhe, que é importante também a gente entender. Ninguém se apostatou de Moisés, ninguém se apostatou das coisas do Antigo Testamento. Não, houve um avanço. Tudo que está profetizado, tudo que está lá no Antigo Testamento, era para trazer a humanidade até Cristo. Então cumpriu o seu papel. Ninguém se apostatou. Os irmãos estão entendendo? Ninguém se apostatou. Mas estão seguindo na linha do plano de Deus. Isso está dentro do plano de Deus. Ou seja, viver pela fé. Fé do Filho de Deus. Aleluia. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos lá. Então, aí, os judeus tinham esse problema com Paulo, porque tinham ouvido falar, tal, e não estavam gostando do que ele estava falando por aí.
E que é o quê? É o plano de Deus, na verdade. Versículo 22. Aí uma sugestão, tá? Sugestão de quem? Do Tiago. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Uma sugestão. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Essa foi a sugestão. Certo? Foi uma sugestão, né? Foi uma imposição, na verdade. Foi uma imposição. Por essa palavra, você percebe que... Eu vou falar Tiago aqui, não está falando claramente Tiago, mas por essa palavra, você percebe que Tiago era alguém que ajeitava as coisas? Sim. Que acomodava as coisas? Irmãos, tem certas coisas que não tem acomodação. Não tem como conviver, vamos falar assim, com certas coisas e ser de Jesus. Isso a gente tem que estar bem claro, não é? Então, infelizmente, o que aconteceu? E ainda tinha que pagar a despesa, viu? Paulo que tinha que pagar a despesa. Não sei quanto que é, mas esse voto aqui é o voto do nazireado que ele está falando. Está lá em Números 6. Versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Isso é aquelas decisões que estão naquela carta de Atos capítulo 15, lembra? Então, o que Tiago está falando assim, os gentios que estão no nosso meio aqui já foram alertados para cumprir aquela carta lá, aqueles requisitos. Versículo 26. Ó Senhor Jesus. Vou repetir. Ó Senhor Jesus. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Ou seja, Paulo embarcou. Certo? Podemos questionar Paulo? Podemos. Por que Paulo fez isso? Acho que a gente pode falar assim. Paulo pode ter aplicado aqui 1 Coríntios 9, que ele mesmo falou, né? Vamos ler 1 Coríntios 9. Versículo 20 ou 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Da lei de Cristo, olha que bacana. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Pode ser? Pode ser também que Paulo, quando chega ali em Jerusalém, como eu falei para vocês, ele chegou em Jerusalém, ele é o quê? É um irmão que saiu com uma missão, etc. e tal. Mas em Jerusalém, ele é líder ali? Não. Então ele pode ser alguém que falou, eu só posso me submeter aqui. Certo?
Mas também pode ser o quê? Hein, Titão? Mas ele não era desse Hã? submeter. Pode ser que ele foi influenciado mesmo, né? Pode ser que ele foi influenciado pelo ambiente, pelo tudo aquilo que... Ó, 10 milhares, milhares e milhares aqui, é uma pressão, né? Dezenas de milhares, é uma pressão, né? O que é? Pelo que ele vê das viagens de Paulo, ele nunca foi assim. Então, irmão, por isso que eu acho que ele não devia ter ido mesmo para Jerusalém. Acho que os irmãos estavam tudo certo. Viu? Certo, não. Dá cacete nele lá de fora. Os irmãos alertaram ele. Uma pergunta pra gente fazer pra ele. Eu É. tenho duas. Essa Mais é uma. uma e a outra é outra. Anota Porque aí. ele circuncidou Timóteo. Vamos Essas lá. duas perguntas que eu vou fazer. Vamos avançar. 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo judeu, contra a lei judaica, e contra este lugar, o templo. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Ou seja, não terminou o voto, certo? Aqui foi algo que Deus soberanamente não permitiu que ele terminasse o voto. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade. Havendo concorrência do povo e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Ou seja, até que eles chegassem, estavam lá, dando bordoada em Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade, por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Tinha uma fortaleza lá que ficavam lá os soldados romanos, lá, Fortaleza Antônia. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Pois a massa de povo seguia gritando o quê? Mata-o! Mata! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Ele sabia o grego, o romano, o latim, o hebraico. Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo... Então, Paulo sabia usar, né, as suas virtudes, suas qualificações também. Então, aqui ele começou a falar em hebraico. Aí fica todo mundo... E ele sabia, como eu falei, hebraico, ele sabia o latim, sabia o grego. É um cara estudado. Então, irmãos, o que aconteceu? Com essa atitude, Paulo foi preso. E nós vamos parar por aqui hoje. Mas essa situação da igreja em Jerusalém é uma situação não normal, vamos falar assim. Porque estava acomodando o Antigo e o Novo Testamento ali, a velha aliança com a nova aliança, querendo praticar os dois juntos. Não é assim. Houve uma progressão. E eles deviam deixar para trás as coisas do Antigo Testamento. O que acontece?
Ainda tinha o templo lá? Tinha. Tanto é que Paulo foi preso ali, tá certo? E o templo, quando o Senhor saiu do templo, quando o Senhor estava no seu ministério terreno, o Senhor falou assim: a vossa casa ficará deserta. Não é a casa de Deus? Não, o Senhor falou, é a vossa casa, a casa dos judeus. O templo no Antigo Testamento tem um significado. No Novo Testamento, o templo somos nós. Amém. A igreja, coletivamente, é a habitação de Deus no Espírito. Amém. Tanto é que o que aconteceu? Deus permitiu que esse templo fosse destruído, pouco mais para frente, aqui no ano 70, pelos romanos. Foi destruído pelos romanos. E até hoje, não existe o templo. Existe uma vontade dos judeus, e acredito que isso vai acontecer. Eles estão se preparando para construir um novo templo e retomar todo o serviço sacerdotal e tudo mais. Mas tudo isso ainda é coisa do Antigo Testamento, mas vai ser para nós o quê? Um sinal. Um sinal do quê? Da volta do Senhor. Tá certo? Então, o Senhor falou para aquela mulher samaritana: aonde que tem que adorar? É nesse monte? É em Jerusalém? Não, é no Espírito. Amém. Onde que nós estamos agora? Na casa do Mirto. E aí? Devemos adorar o Senhor onde? Na casa do Mirto ou é no Espírito? É no Espírito. Certo? Então, nós avançamos, nós não apostatamos de Moisés, não apostatamos das coisas profetizadas, pelo contrário, nós estamos vivendo a realidade de tudo que foi profetizado no Antigo Testamento. Amém? Amém? Jesus é o Senhor.